Nesse dia decisivo e agitado em Caracas, capital da Venezuela, a situação ainda está muito indefinida. É o fim da tarde, a gente vai ter que voltar a tratar desse assunto, sem dúvida alguma, mas nesse momento a grande questão que se levanta é a de que tamanho tem o apoio militar que ainda resta a Nicolás Maduro, o presidente que vai sendo cada vez mais repudiado pela comunidade internacional e pelo seu próprio povo. Ele submete o país a uma das ditaduras mais cruéis que a gente pode imaginar, com uma eleição claramente sob suspeição, com uma situação de precariedade da infraestrutura do país, que é, no mínimo, para dizer o mínimo, desumana, em que a inflação, por exemplo, um dado, a inflação prevista para esse ano deve chegar a 10 milhões%, o que significa, em termos compreensíveis, que se no dia 1º de janeiro alguém comprasse um ovo por $1, quando chegasse no dia 31 de dezembro, este mesmo ovo estaria custando 10 milhões de bolivares. Não é? E esse é o quadro. Não há suprimentos nos hospitais, não há suprimentos nos centros de abastecimento de alimentos. O êxodo para países vizinhos, como Brasil e Colômbia, é enorme. Também há um êxodo em direção às ilhas caribenhas. O país vai perdendo sua estrutura nacional, o que é muito, muito grave. Agora, inegavelmente, Maduro ainda mantém algum apoio. Ele tomou uma medida, determinou um procedimento interno entre as Forças Armadas que ainda é uma garantia para ele. Veja, vamos usar um número comparativo. O Brasil tem uma tropa total, Forças Armadas, mais ou menos da ordem de entre 300, dependendo do ano recente, entre 300 e 320 mil homens e mulheres. Para esse comando, nesse momento, para fazer com que tudo isso funcione, o Brasil opera com 150, entre 145 e 150 oficiais generais. Maduro tem uma tropa total da ordem de 120 mil homens e mulheres e tem 2 mil generais. Tem uma porção de generais ali comandando mesa, não é? Que não tem uma situação própria, não tem uma tropa, tem uma patente que não corresponde a uma tropa. Então é preciso ver quem é que o apoia e qual é a dissidência, se essa dissidência tem alguma significância. Tem. Ainda não está claro qual é a dimensão, mas, por exemplo, não se sabe algumas das principais unidades como é que estão se manifestando. Por exemplo, a 99ª Brigada de Forças Especiais, que é a tropa mais bem preparada, é a tropa de combate, é aquilo que no jargão militar é conhecido como o pessoal da faca na boca. Não é? A 1ª Divisão de Infantaria, a Divisão de Infantaria Blindada e, naturalmente, as principais bases aéreas. A Marinha, na Venezuela, tem uma expressão menor do que Força Aérea e Exército. Portanto, ela é significativa, mas não está tendo uma participação ativa, muito ativa, nesse momento, nos acontecimentos que a gente está vendo. É evidente que há uma negociação entre militares, entre eles próprios, entre os diversos comandos, devem estar nesse momento se comunicando para saber quem é que apoia, quem é que está contra, porque há um caos nesse sentido também. Mais que isso, contatos internacionais, bilaterais, embora o Brasil negue isso formalmente, com certeza em relação enfim, diplomacia brasileira, oficiais brasileiros, e aí então seriam sim os dissidentes e que apoiam o Guaidó, né, o presidente, o autodeclarado presidente Guaidó, junto a autoridades americanas. Mais uma vez, o governo americano voltou a dizer que todas as possibilidades estão sobre a mesa, o que significa, por exemplo, uma intervenção militar. Bem, os Estados Unidos podem fazer isso com muita rapidez, mas não a rapidez necessária. Não estariam lá hoje, amanhã, atuando imediatamente. A mobilização é muito mais complexa do que isso. Significaria, por exemplo, você ter que levar para a região uma força-tarefa liderada por um porta-aviões nuclear, iniciar um transporte de pessoal para algum país amigo vizinho. No Brasil, por exemplo, já sabe que não vai poder fazer.
provavelmente seria a Colômbia, mas com que velocidade, em que tempo? Então nada disso é tão rápido assim. E restam, do ponto de vista brasileiro, o que é que as nossas Forças Armadas estão fazendo? Preservando a inviolabilidade do território e do espaço aéreo, ou seja, não poderá haver trânsito de aeronaves que eventualmente participam de ações militares que entrem, ao fazer essas ações, entrem no espaço aéreo brasileiro, e muito menos de tropas, não é? Para isso, há uma atenção especial. O Brasil tem, na área fronteiriça, cerca de 2.000 quilômetros de fronteira, mas tem ali as brigadas de selva de Roraima, e tem uma base bastante preparada da Força Aérea também em Boa Vista. Essas são as atitudes brasileiras. O que é que o futuro mais próximo sinaliza para a Venezuela? Naturalmente, uma mudança de situação, mas também uma ameaça bastante grave, na suposição de que Guaidó assuma o poder, que haja uma transição, ou que Maduro ainda continue se mantendo, forçando uma situação, que eu acho bastante difícil, mas que forçando uma situação também por mais algum tempo, nenhum dos dois se livrará de enfrentar uma situação nova, uma situação de guerra armada interna, de conflito armado interno, alguma coisa entre uma guerra civil e uma guerra de guerrilha. Já há o precedente. Foi exatamente assim, por causa de uma dissidência política significativa, que a Colômbia mergulhou em 50 anos de guerra contra as Farc, que era a guerrilha que terminou em 2017.